Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e já queremos agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco durante essa programação. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 com a temática Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. E agradecemos a você que sempre tem estado conosco, você que está inscrito em nosso canal, você tem a liberdade aí para se inscrever, divulgar. Isso nos ajuda muito, pois o nosso desejo com essa pré-aula é alcançar o maior número de professores, superintendentes e aqueles que amam estudar a Escola Bíblica Dominical através do conteúdo da revista da CPAD. Nós estudamos na aula passada a lição de número 4, que tem por título A Igreja e o Reino de Deus. E na lição de número 4 nós pensamos na natureza do Reino de Deus, com a nação de Israel, o propósito da existência da igreja. Pensamos também nas dimensões do Reino de Deus, as realidades presentes e futuras. Destacamos nessa lição passada a igreja como projeto de Deus, de expressão no seu reino, na plenitude dos tempos. Então a gente trabalhou temas maravilhosos e hoje nessa lição nós vamos estudar a de número 5. Ela tem por título A Missão da Igreja de Cristo. E para comentar esta lição, temos aqui a presença do comentarista, um pastor, nosso amigo, congrega aqui no Templo Sede, auxiliamos junto aqui, pastor Eronides. A paz do Senhor, pastor Eronides. Paz do Senhor, pastor Valci, é um prazer estar com o senhor aqui no programa da nossa igreja, no contexto de ensino. É um prazer. Amém, pastor. Muito bom tê-lo aqui e com certeza quem tem a ganhar é quem está assistindo. Com o conhecimento, pastor Eronides, eu tenho essa liberdade, eu ouço ele com suas matérias, seus estudos aí, escolas bíblicas já há um pouco mais de 20 anos, né, pastor? O senhor está um pouquinho mais, mas eu tenho 25 anos de fé aí, já ouço e louvo a Deus pela sua vida e poder estar conosco aqui hoje, pastor. Agradecido, pastor, pelo carinho, amor fraternal. O prazer é nosso. Amém. De poder contribuir uma parcelinha para a obra e o crescimento do Reino de Deus aqui. Muito bem. Queridos, nós temos o objetivo, eu já disse a você, citei anteriormente, que nosso desejo é levar um pouco mais de conhecimento. Quando você for preparar a sua aula nesse próximo domingo, use o conteúdo como base para estudo do nosso programa aqui, esse conteúdo. Hoje a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo, eu quero ler o textuário. E o textuário diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 42. A verdade prática, pastor Eronides, pode ler para nós? O texto diz assim: Como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Não colocar aqui a referência bíblica, mas está aqui no Evangelho de Mateus. Amém. Né? Amém. Os objetivos da lição, que são 3, o primeiro deles é refletir sobre a principal missão da Igreja de Cristo na Terra. O segundo objetivo, aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação mútua como atos contínuos. E o terceiro objetivo, pensar na comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 30, e também Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Vamos à leitura. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem, após a leitura bíblica, nós vamos ao conteúdo da nossa lição, para os comentários. Porém, antes eu quero deixar um convite especial para você que é inscrito no nosso canal, você que é aqui de São José dos Pinhais ou região da Grande Curitiba. Próximo dia 5 até o dia 11, nós vamos ter a celebração aqui da emancipação eclesiástica, 18 anos que a nossa igreja está emancipada, né, pastor, que Curitiba nos deu autonomia. E junto com a mesma nós temos a Semana de Educação Cristã, que é a nossa escola bíblica de Obreiro. Então, para você, professor, professora, alunos, vocês são convidados a estar conosco na 18ª Semana de Educação Cristã, todos os dias de 5 até o dia 9 às 19h30. Teremos professores como o pastor Douglas Batista, pastor Moisés Ramos, psicólogo presbítero Alan Batista, também pastor Joá Caetano, e também a condução desse trabalho na organização da Superintendência de Ensino, desse que vos fala, mas orientado e capitaneado pelo nosso presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. Você pode se inscrever digitando aí no seu navegador 18ª SEDUC, ele já vai direcionar, você pode fazer a sua inscrição e participar conosco, você é muito bem-vindo. Deus te abençoe em nome de Jesus. A lição de hoje, então, nós pensamos nessa missão da Igreja de Cristo e vamos caminhar um pouco pensando sobre isso, pastor Eronides, né? Desenhando aí nessa introdutória o que Asaf fala no Salmo de número 78, eu até anotei aqui, o 78:1 diz: o meu povo escute a minha lei e ouvi das palavras da minha boca, né? Asaf, ele conclama a nação de Israel, o povo escolhido, para uma autoanálise, uma reflexão, a fim de se manter fiel aos santos propósitos, não se desviar, né? Correto. Dos santos propósitos do Senhor. E a lição de hoje ela vai nos trazer esse convite, né? Que o Espírito, que assim como Asaf conclamou, né, o povo no Salmo de número 78, que o Espírito Santo, através dessa lição, conclame você, professor, aluno, você que está nos assistindo, a também voltar-se para o Senhor e não fugir dos seus santos propósitos. Essa é a nossa introdutória de hoje, pensando nessa ideia da grande comissão. A leitura inicial nós falamos, Marcos 16 foi lido, né, que tem o propósito do ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura, né? E nós temos que pensar isso, a igreja, nesse ponto dela ser como missão na terra, a missão de adorar, de ter comunhão, da coinonia que nós vamos falar hoje. Correto. E a comunidade que exerce um grande papel presente nesse século, que é o que está na nossa introdução. O primeiro ponto dela, nós vamos falar sobre a pregação e instrução.
E o primeiro subponto desse ponto fala da proclamação, pastor Eronides, das boas novas. E pensando um pouco aqui nisso, junto a isso, o senhor tem liberdade também? Sim. Quando a gente olha para a proclamação das boas novas, a gente vai pensar, quando Paulo vai dizer, né, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que é importante destacar isso. Então, a proclamação das boas novas faz parte desse ponto, pregação e instrução. Temos que falar, né? A igreja, quem é o fundador dela é Cristo, né? Claro. Tratamos até uma de nossas lições aqui, pastor. Tu és Pedro. Correto. Né? Mateus 16, 18. E sobre essa pedra, né? Sim. Jesus fala Pedro e volta para ele sobre essa pedra, né? Que é o Cristo. Correto. Eu vou edificar a minha igreja, né? Quer dizer, a igreja está edificada e ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Exato. E o propósito dela é abençoar o mundo, é anunciar. Há um termo aqui, pastor, que Marcos usa no pregar dele, lá no texto de Marcos 16, que é o querissô, né? Que é proclamar. Correto. É proclamar, o sentido de um arauto que está falando, né? Sim. De um arauto que está indo anunciando. Então essa é a ideia de falarmos aqui hoje, né? O termo é usado também para mostrar João Batista. Sim. E quando ele está preparando o caminho na Judéia lá. Correto. E também Jesus Cristo quando começa a pregar. Então os dois termos aqui, o querissô, é usado para isso. Tá certo. Agora, pastor Eronides, o ponto 1, a gente pensa na proclamação das boas novas. Quando proclamamos as boas novas, o segundo subponto vai falar desse objeto da pregação, né? Qual é o objeto? Eu gostaria que o senhor falasse desse objeto da pregação. Meu pastor, acredito que, embasado no contexto, inclusive o senhor já fez comentário, o objeto, o objetivo, porque o nosso português ele tem aí os parâmetros, né? O objeto está direcionado a alguma coisa que vai ser feita. Qual é o sentido? O objetivo está no mesmo respaldo. Agora veja, a pregação ela é sempre abrangente. O próprio Isaías já fala na Antiga Aliança que Deus perguntando quem foi que deu crédito na nossa pregação. Então, só veja, o Antigo Testamento já trabalhava na forma abrangente no desenvolvimento que seria futuro, ou seja, a vinda de Cristo, que é o âmago, é o ponto central da pregação, de todo o ministério dele realizado na terra e o que ele deixou através dos seus discípulos. A igreja abraçou isso aí, numa posição bem definida, porque hoje gentios predomina a nível de igreja no mundo. Sabemos que tem uma minoria de judeus, denominados judeus messiânicos, que já abraçaram a causa. Eu estou a par disso, que eu tenho contato com pastores no Oriente Médio, em Jerusalém, no caso. Né? Pastor Meno Kalischer é um deles que dirige uma igreja lá em Jerusalém, e a estrutura de doutrina, tudo é igual à nossa. Não tem duas igrejas de gentios e judeus, isso não existe. A igreja é uniforme. E Jesus bate forte lá em João 17, inclusive tem uma parte aqui na lição, sobre a unidade. Nessa condição de estrutura espiritual para objeto da pregação, eu interpreto que ela vai até que chegue à plenitude dos gentios. Esse é o meu ponto de ver, que Paulo aborda, exatamente falando do problema dos judeus, que em parte não creram ainda, tem muita gente incrédula lá, mas ele diz que Deus não os rejeitou. Então a igreja, hoje ela desenvolve mundial, inclusive para eles. Então o senhor fala de uma universalidade correto, nesse caso, né? Correto. É um povo só que compõe o corpo de Cristo, né? Porque Jesus, me permite, em João 17, ele bate forte na unidade. Ele ora pela unidade A da unidade igreja, da a unidade igreja. dos crentes, né? Isso Tá é certo? muito interessante, né? Pensar nisso, olhar para esse contexto. João 1,12, né? Evangelho de João 1,12. Veio para os seus, Correto. os seus não receberam, Correto. mas todos quanto receberam, Correto. deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, Correto. né? Então, graças a Deus, porque somos igreja, né? Somos igreja e podemos proclamar as boas novas usando esse objeto da pregação aí, que é a cruz de Cristo, o reino, né? Até que se finde tudo, como o senhor bem disse, né, pastor? Ainda, o senhor me permite, está aqui na própria lição, Atos 5:42, muito conhecido da gente. Quando a igreja primitiva começou a desenvolver e enxergar os resultados da pregação, que aqui fala de objeto, você vê que não parou mais.
E aí temos que considerar também as perseguições. A igreja cresceu diante de perseguições e venceu, porque Deus estava ali para honrar e continua honrando. Porque está fundada em Cristo, né? O alicerce. O fundamento, o alicerce, né? O fundador da igreja é o Não há próprio como Cristo, mudar, né? pastor, não tem como mudar. Então a gente pensa nessa programação, na proclamação, no objeto. Com isso, vem o terceiro subponto, pastor Leonides, que é discipulando os convertidos. Correto. Eu achei muito interessante a colocação do pastor José Gonçalves, que é o escritor e comentarista dessa lição, que ele coloca: pregar e proclamar é levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja, ou seja, a obra evangelística e missionária, Correto. enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro, ou seja, aqueles que vêm, né? E é muito interessante olhar para esse contexto, que aí aqui está, ele traz os termos gregos, né? Sim. O discipular é o mateteo, né? Correto. E quando fala de discípulo é o matetes, né? Correto. Fala do discípulo. Agora é interessante, pastor Leonides, olhar para esse ponto, e ele traz ainda no contexto da lição, que desse conteúdo aqui, que a igreja ela não é formada por crentes, apenas por crentes. Uhum. A igreja ela é formada por discípulos. E na área do discipulado, que graças a Deus, um abraço ao pastor Lailton, que é o nosso coordenador geral do discipulado do campo, nós temos um discipulado muito forte aqui em São José, né, capitaneado aí pelo pastor Ival e nossa diretoria, mas esse discipulado ele abrange muito, desde criança. É necessário discipular nossas crianças? Sim, com certeza. Nós saímos sábado recente, agora passado, de um dia inteiro imergido em um discipulado infantil. Trabalhando as lideranças infantis, as professoras, buscando o tema que nossas crianças elas precisam ter um encontro com Cristo. Correto. Essa é a ideia. Então nós discipulamos crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, na sua tenra idade, na melhor idade, todos passam pelo crivo do discipulado. Correto. E assim, quando a gente olha para a igreja, pastor Leonides, a gente tem 3 classes, eu aprendi, né? Tem os crentes, tem os evangélicos, mas tem os discípulos, né? Então tem os 3, né? Correto. Eu estava quando estudando isso aqui, pensando nesse assunto, eu lembrei da viúva de Naim, porque com a viúva de Naim vinha uma multidão, né? Aquela multidão dá a impressão que é uma multidão do interesse, que quer ver o problema do outro, ver o outro sofrer. Mas com Jesus ia uma outra multidão também. Né? A multidão que está com Jesus, ela tem o interesse de estar perto do mestre, né? Correto. Então, 2 multidões. Mas pensando em crente evangélico e também, pastor, e você que está nos assistindo, o discípulo, tem distinções, né? Porque, infelizmente, crente deriva-se de crer. Correto. E o próprio Cristo disse que até os demônios creem. Está escrito. E não temem, mas não temem. Então, entre crer e temer tem uma diferença muito grande. Grande. Então, eu sou crente. É crente em Jesus, mas o termo crente ele se tornou um pouco obsoleto. Correto. Evangélico virou moda. Moda, né? pastor. Hoje se está aí na mídia, que você é? Eu sou evangélico. Mas quando a gente vira a chave e coloca o termo discípulo, muda tudo. Verdade. Porque discípulo é aprendiz. Discípulo é aquele que aprende o que o seu mestre ensina e faz o que o seu mestre manda. No nosso caso, somos discípulos de Jesus e nós aprendemos o que a Bíblia nos orienta, que Jesus nos deixou como mandamento e base. Claro. E aprendemos ali e obedecemos o que ele ordena. Então, discípulo em suma bem prática, é um aprendiz do seu mestre. Então, nesse ponto 1, pregação e instrução, além da proclamação, é importante você que vai preparar a sua aula pensar nisso. Pense nesse ponto do desenvolvimento dessa lição, pensando nessa ideia do discipulado, né? Porque é muito importante. Falo por experiência própria, até uma orientação, pastor Leonides, do método, aqui da aplicação prática da lição, trazer alguém que teve experiência. Eu tenho essa experiência de quando entreguei a vida para Jesus. O senhor bem sabe o início da minha fé cristã, lembro, ali no pastor, Afonso Pena. Claro, lembro perfeitamente. E eu fui muito bem cuidado, muito bem discipulado, por bondade de Deus. É claro que tem outros que sobreviveram, né, aos não cuidados, mas eu tive o privilégio de ter orientadores, discipuladores, né? Então, vale a pena investir no discipulado, pastor. Pastor, me permite que, nesse contexto, o discípulo, o senhor já até disse, ele aprende com Cristo e, baseado no que Jesus ensina em João 14, guarda de mandamentos,
o desenvolvimento do fator da guarda da própria palavra. Quem foi discipulado, ele passa a ser conhecedor do que Cristo quer. Então ele diz lá, você está seguindo? O próprio Jesus falou. Então, se você está seguindo, a condição é entendimento daquilo que a palavra passa para nós. O discípulo verdadeiro, ele mantém essa comunhão com Cristo e desenvolve para terceiros. O que o senhor falou aí atrás, de alguém que não foi feliz e tal. Mas quem ficou na base, ele passa para terceiro, resultado do que, como ele foi alcançado no discipulado. Ou seja, o amadurecimento no contexto espiritual dá para ele suporte. Ele não está mais aí a ver navios. Ele tem base na palavra, baseado nos ensinos do próprio Cristo. Glória a Deus por isso, pastor. Porque é uma base o discipulado, pastor. O senhor fez alusão ao pastor Lailton. Eu sei que a nossa igreja está bem, a infraestrutura nessa área está tranquila. Agora, infelizmente, há lugares que fica a desejar. E aí, o que se perde é como você está com um pacu, não sei se aqui no sul muita gente conhece esse peixe, tem muito no centro-oeste de Mato Grosso. Nós temos aqui também. Tem, né? Temos. Aí imagine um pacu de médio porte, já quase chegando na beira, na ribanceira, rompe lá o encaixe do anzol e ele vai embora. Fiz uma ilustração aqui do trabalho. Não é fácil. É verdade. Você manusear o peixe até que de repente, aí vai tudo por terra. É uma ideia, assim, de um trabalho perdido, né, pastor? Trabalho perdido. Trabalho perdido. Ele Né? Você teve um desgaste e acabou perdendo, né? O pescador não vai entrar na água para ver onde é que está aquele peixe. Nem tem como. Não tem como. Então, alguém que ficou a caminho, que a gente que tem esse ministério de viagem, a gente vê muito. Não, pastor, eu tive, tá, mas tive um problema, não teve assistência. Ora, quem foi que falhou? A gente não é juiz, nós somos pregador, né, pastor? É verdade. Mas alguém falhou. Exatamente. E a gente falha justamente nessa obra do discipulado, porque quando nós temos uma igreja, com todo o respeito, mas cheia de pessoas que não são discipulados e muito não têm entendimento, eles passam a se tornar consumidores da fé. Correto. Eles querem um produto, né? Eles querem produto, eles querem a bênção, eles querem aquilo, não gostam de mensagem, não gostam do pastor, é seletivo, não gostei do culto, tem tudo isso. Agora, o discípulo ele é diferente. Ele não é consumidor, ele é um reprodutor. Claro, ele reproduz aquilo claro. que ele aprendeu, o senhor já falou isso com muita propriedade. Sim. Ele vai reproduzindo. Né? E aí ele vai reproduzindo e o outro vai reproduzindo, então é uma ideia que ele vai multiplicando, né? Claro, porque na época dele, me permite, na época dele, para ele, houve resultado. Então ele diz, não sou egoísta, eu vou passar isso para frente. Exato. Né? Que bênção, pastor Donides. É muito interessante pensar esse assunto, né, dentro desse primeiro ponto, pregação e instrução. Correto. Dentro dessa temática central, que é a missão da Igreja de Cristo. Correto. O ponto 2, adoração e edificação, né? Nós vamos dar uma olhadinha aí nesse ponto também, pensando na comunidade adoradora e também pensando na comunidade edificadora, né? Muito interessante pensar isso. Aqui o texto diz assim, ó, tem a ver com nossa maneira de ser, agir e viver como comunidade adoradora. O pastor Jander Magalhães esteve conosco aqui uma vez, dentre várias, e ministrando nos nossos congressos, e ele fez uma citação sobre adorador um dia, fazia parte da temática, e ele falou que a adoração ela acaba se tornando um estilo de vida. Ou seja, eu não sou adorador, nós não somos adoradores somente quando estamos dentro do templo. Não. Na presença ou num evento ali, na presença dos líderes. A adoração ela é um estilo de vida que eu sou adorador na igreja, e o meu estado de adoração é contínuo. Eu adoro em casa, adoro na rua. Claro, meu querido. É claro que nós não vamos sair assim, né? Mãos levantadas, não. Mas o estilo, a forma de deixar-nos conduzir pela frutificação do Espírito, né? Não permitir que as obras da carne se avultem, né? Se vultuem melhor em nossas vidas. A forma que eu trato a minha família dentro de casa. A forma com que eu trato meus vizinhos, os companheiros de trabalho e tudo mais. Então isso vira um estilo de adoração. A pessoa vai perceber realmente esse homem ou essa mulher adora a Jesus mesmo. Então, como comunidade adoradora, no contexto bíblico, adoração significa dar glória devida somente a Deus. A Deus. Então, a pessoa que vive nesse contexto, né, ele vai viver adorando a Deus. Jesus disse em Mateus 4,10, que é lá no episódio da tentação,
vai de Satanás, porque somente a Deus adorarás e a ele servirás. Não tem outro padrão para ser adorado, não tem outro ser para ser adorado, a não ser o nosso único Deus. A palavra culto, nesse termo, traduz o termo grego latreia, no sentido de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para o Senhor, é o que o escritor coloca na lição. Então, na adoração e edificação, a comunidade adora. Agora, pastor Eironides, eu replico essa pergunta ao senhor no subponto 2. Além de adoradora, quando ela adora, ela se torna uma comunidade edificadora. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa comunidade que edifica, edificadora. Correto. Veja, pastor, na verdade, eu interpreto um paralelo. E o senhor disse muito bem aí a forma da adoração. Ela não é exclusiva no templo. Nos nossos devocionais em casa, nós adoramos. Agora, vamos entrar aqui na edificação do resultado do trabalho da própria igreja, e o que ele colocou aqui, o nosso amigo, eu conheço ele, eu estive lá em Teresina com a minha mulher, a irmã Jussara, uma escola bíblica lá de obreiro, mas eu fiquei ali só com as esposas deles. Então, ele é um homem muito sábio, né? E a gente conversou ali um pouco. Veja que ele coloca aqui, ó, a igreja é uma comunidade proclamadora, adoradora e edificadora. O senhor fez menção do contexto anterior, e ele usa aqui o termo grego, que nós não vamos nem fazer comentário. Ele diz assim, ó, no primeiro sentido é usada por Jesus em referência à casa edificada sobre a rocha. Aqui que eu quero ficar. Observa que para o trabalho da igreja não tem, pastor, como sair desse contexto. Porque, tendo em vista a rocha ser ele, Jesus, e o que Paulo ensina em Efésios, que não há outro fundamento, baseado nessa estrutura, a edificação, ou a comunidade edificadora, ela tem que ficar dentro desse padrão. Ou seja, buscando o reconhecimento e entendimento de avançar aqui, ó, dentro do que está escrito. E aí eu posso até fazer uma comparação, a Bíblia me permite isso. Quando Jesus fala lá no Evangelho de João, o termo bem pesado, sem mim nada podeis fazer, fora disso aqui, ó, nenhum teólogo vai conseguir, pregador, pastor, ninguém conhece, não vai conseguir. Porque a edificação, ele coloca mais embaixo, uma posição de Paulo, citando os profetas, evangelistas, tal, bem conhecidos aqui, e aqui são dons ministeriais, em Efésios 4, né? E ele chega no final dizendo assim, querendo o aperfeiçoamento de quem? Da igreja, do corpo de... Como que isso vai acontecer? Só baseado no que está escrito aqui anterior. Porque se a edificação, pastor, partir para o pós-modernidade, que estão falando tanto aí, e que você não acha na Bíblia, fica difícil. Então, eu não sou neófito, mas quero passar aqui uma coisa. Sempre eu falo isso por onde eu ando. A condição da terra, pastor, ela não pode ficar misturada com coisas do céu. Ou seja, o espiritual é espiritual. Essa edificação, ela está baseada no que Cristo ensinou. A rocha é ele. Tem até o exemplo das duas casas. A de areia, o senhor sabe que não deu nada. E nem vai dar. Aí nós temos que pegar por o contexto hoje. Pessoas que querem ficar no outro evangelho, o outro que Paulo não aprova, ele falou disso na carta dele para Coríntios, ele falou também na carta dele aos Colossenses, das filosofias. Então, aí dão a entender que querem dar uma raspada aqui na parte edificadora. Não vai conseguir. Porque se sair do parâmetro, o centro que é Cristo, a rocha, não vai funcionar. Não tem como, não né? Prevalece. E por isso, ainda em tempo, e aqui paro nessa parte, é por isso que há trabalhos por aí, alguns ministérios, e a ética não permite, nós temos que fechar os lábios aqui e não citar, né? Não prospera. Essa questão ela é muito pertinente, pastor, muito bem levantada. Agora, a pergunta é, né? Ela tem que ser clara aqui para sermos ministrados, nós que estamos aqui, do lado de cada tela, e você que está aí nos assistindo. Aonde estamos edificados, né? Aonde a sua igreja está edificada. Porque uma igreja uma comunidade que adora, é uma comunidade que está
edificada em Cristo. Concordo. Né? Não tem como ser diferente. O senhor citou já com muita propriedade, não vou chover no molhado, mas é o episódio da chuva, né? A edificação das duas casas de Mateus 7, 24 em diante ali, ela é a ilustração perfeita para esse tempo aqui, pastor. E eu quero, com sua permissão, passar ainda mais uma passagem conhecidíssima da igreja de Jesus no Evangelho de João, 4 e 24, se a memória não tiver falha. Jesus diz que está à procura, veja, à procura dos verdadeiros adoradores. Aí volta no comentário do senhor lá em cima. Agora, em edificadora, duvido se alguém vai se sobressair se ele não for um verdadeiro adorador. Não tem como, pastor. Eu estou ajoelhado diante de Deus, eu vou começar a orar. Senhor, e vai. Tá. Princípios da minha oração. A mente já está coordenando, porque eu estou diante de um Deus que é vivo, o único onisciente no globo, no universo é Ele, e Ele está sabendo, olha, meu servo está ajoelhado, Ele é meu adorador, porque está edificado aqui. Entendeu, meu pastor? É isso que eu quero passar para o ouvinte. A partir do momento que eu tenho certeza, até falei num culto aqui, acho que, não sei se foi ano passado, claro que eles estão em janeiro, eu falei, queridos, nenhum crente vai chorar em orações programado. Isso não é aplicativo de celular. Você chora porque o Espírito Santo está te visitando e você está dentro do padrão, da base. Jesus está ali, que ele diz onde houver 2 ou 3. Mas a posição uniforme, um sozinho lá. Você acha que Deus não vai considerar a sua reverência? É claro, porque você está adorando e está edificado nele. Glória a Jesus por isso. Né? Então, faz parte, é a missão da Igreja de Cristo. Correto. Né? Nós estamos inseridos na Igreja. Correto. E como missão, dentro desse contexto, a adoração e edificação. Correto, pastor. Ela conclui esse ponto, pastor, trazendo... dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros, né? 1 Tessalonicenses 5:11, se não me falha, é uns aos outros em amor ainda, né? Então ele estreita um pouco mais, né? Correto. Então é o formato, né? Não tem como fugir, são verdades que não são negociáveis. O senhor citou aí, eu só vou abrir esse parênteses aqui, muita gente querendo outro evangelho, e não um evangelho verdadeiro, que o evangelho verdadeiro ele transforma, claro. O evangelho ele confronta, ele muda, ele tira o vil pecador da condição pecaminosa, transforma, conscientiza, né, meu pastor? Exato. O sangue de Cristo perdoa, vertido no Calvário nos perdoa, dá a remissão dos pecados, nos torna cidadão dos céus. Então esse é o evangelho que nós pregamos e que procuramos e tentamos viver da melhor forma para que, como igreja, como corpo, melhor, como parte do corpo, que o cabeça é Cristo, a gente dar o melhor para que o reino de Deus expanda nessa terra. Mas eu ainda preciso de um adendozinho, sua permissão. Sim, pastor, por favor. Veja, pastor, a última linha aqui ó, da comunidade edificadora, eu até fiz uma observação na minha casa, hoje ainda. Olha, é o objetivo dos dons espirituais trazer edificação à igreja. O que é que eu coloquei aqui, ó? Esse assunto está atravessando uma crise muito agravada nesse momento. Escassez de busca de dons espirituais. Porque os dons não vieram por acaso. E ninguém alcança dom em faculdade de teologia. Dom é uma dádiva que Deus dá. Pedro diz que cada crente tem pelo menos um. Eu preciso identificar qual é o meu, que não vai ficar falando para os crentes que você tem o dom A ou B, isso é incoerente. Mas, como ele é usado para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja, então aqui, ó, é redundante. Coloquei a observação, você pode ver daí que isso dá para você ler. A escassez. Por quê? A falta de dons vai trazer prejuízo aonde? Aqui, ó, na edificação. Glória a Deus, né? Tá certo? Muito bom pensar nesse ponto, pastor E Adonis. o escritor colocou aqui no finalzinho. Ó. Edificação do corpo de Cristo. Correto. Né? Trazer edificação à igreja. À igreja. Não é porque eu tenho um dom, que eu não tenho, né? O dom é do Senhor, é correto, Ele quem dá. Correto. Pô, melhor, vamos corrigir aqui, que eu sou usado num dom, sim, que eu sou melhor né? que o outro irmão. Quer dizer, o propósito da utilização dos dons é a edificação do corpo. Do corpo, né? Exatamente. Corpo de Cristo. Glória a Deus. Pensando então nisso, na missão da igreja, olhamos aí na pregação e instrução,
adoração e edificação. E agora nós vamos para esse ponto de número 3, que é uma igreja que proclama, uma igreja que adora e uma igreja que edifica. Ela tem esse terceiro ponto assim no seu DNA, que é a comunhão e a socialização, que é o terceiro ponto dessa lição que nós queremos destacar aqui. E, pastor Leonides, agora eu vou direto com o senhor aí, nessa primeira, né? A fé na esfera, que nós vamos olhar para 3 pontos, né? A fé na esfera fraternal, Correto. na unidade e fraternidade, e depois a fé na esfera social, que não tem como dissociar o ser humano, né? Ele não é só espírito, ele também tem corpo e alma, e ele precisa de cuidados. Então, pensando primeiramente na fé na esfera fraternal, pastor, eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Veja, o senhor fez alusão no início do programa, aqui, ó, koinonia, né? Pastor, eu acho que aqui é um termo grego, denominado a comunhão. Eu creio, 19 vezes só no Novo Testamento. Eu creio que aqui alcança todos os pontos, mas pastor, todos, creio eu, né? Eu respeito a opinião dos outros, do senhor inclusive, porque a partir do momento que a esfera fraternal prevalecer, fica tudo uniforme, pastor. Eu passo a me preocupar com o segundo grande mandamento, que o próprio Cristo ordenou, né? Ele fez até ilustrações lá, né? Teve gente que preferiu ficar com o que tinha, mas não quis amar o próximo. Para a igreja, isso aqui, pastor, para mim, olha bem o que ele diz, E seu sentido, aqui é o escritor, é literalmente parceria, ou seja, eu não posso ficar emburrado só comigo, me perdoa o termo, nós estamos no canal de TV, emburrado que eu apresento aí é aquele camarada fechado, ele é indiferente. O senhor sabe que é um pecado que vem aí arrastando muita gente? A indiferença cai aqui, meu pastor. A partir do momento que eu ignoro, ignorar é desconhecer, não estou nem aí. A condição da esfera fraternal, eu, com base na Bíblia, eu falo que eu não estou bem com Deus. Porque não tem como você fazer autoanálise. A autoanálise é minha, eu estou e querendo defender só o meu lado, igual a parábola do publicano e o fariseu. Aquele homem lá, com todo respeito, o senhor é um homem sábio, e tem gente que nos ouvindo que são professores, ele nem orou. Não orou, não. Ele falou dele, acusou os outros, e aí passou, esse aqui é isso, esse é... Chamou muita gente de adúltero ali, mas o que era o problema dele? Egocentrismo. Hoje, isso está acontecendo em alguns lugares e não fecha aqui nessa plataforma, não fecha. Porque se houver, é um condicional, a falta do amor fraterno, que é a esfera fraternal, fica a desejar. Aí eu volto a repetir a posição da indiferença. E tem, por incrível que pareça, tem. E fere muita gente, pastor. Porque geralmente um crente que é menosprezado, isso eu falo para o senhor que nas minhas andanças já vi alguém que veio até reclamar de cantor famoso que não atendeu ele para cumprimentar. Eu digo, meu irmão, deixa. Mas ele esteve aqui na festa, falei, deixa, meu querido. Ele não me recebeu, deixa. Então, porque aí ele não vai conseguir, querido, na unidade da fraternidade, ele não entra. Não tem como. Ele está contestando o amor fraterno que a Bíblia diz, é a Bíblia. Perguntaram, e o Senhor disse, o segundo grande mandamento. Não é eu amar, é eu mesmo. O primeiro é amar a Deus. O segundo é amar o Senhor, os irmãos, né? E o andarilho, né? O andarilho. Ele... É muito interessante, pastor Leonides, pensar nessa ideia, porque aqui traz o termo, o senhor citou, de parceria, né? Correto. E na unidade da fraternidade, pastor, não tem como fugir, né? A oração, a gente já citou algumas vezes aqui, já hoje, 17:21 de João, né? Quando Jesus fala, eu oro a fim de que eles sejam um. Pronto. Não é para ser dois, né? Então é a unidade na fraternidade, é ser um. Correto. Às vezes, não é que a gente está dizendo que tem que ser todo mundo robozinho, né? Andar ali com uma cordinha, dando corda, não. Você pode até pensar diferente, mas o que o seu líder determina,
você deve obedecer. Ah, mas eu não concordei. Converse com ele, Correto. com zelo. Mas, por favor, não saia espalhando, porque isso não faz parte da unidade. Não. Não glorifica Jesus. Não. Isso só atrai, porque reino dividido, casa dividida, Não prevalece. ela... É isso aí, não prevalece, não prospera, não vai para à frente. né, pastor? Então, a preocupação do Cristo, do nosso Senhor, que é o cabeça da igreja, do qual nós somos parte desse corpo, e parte do corpo nós já tratamos aqui em lições anteriores, né, desse mesmo trimestre, cada parte do corpo tem a sua função. Claro. E nenhuma é mais importante que a outra. Cada uma tem a sua funcionalidade e está no lugar certo. Claro. Então, não dá para fugir disso. Então, unidade e fraternidade, ou seja, a esfera fraternal, mas ela precisa ser una nisso daí. E Jesus ele deixa muito claro em todo o tempo, eu e o Pai somos. Nunca ele falou, o Pai falou, mas eu penso, né? Sou Deus também. Não. O que o Pai pensa, ele pensa. E essa unidade é maravilhosa, né? É lindo, né, pastor? E na esfera social, pastor Eronides, é muito importante a gente pensar. Antes de entrar na esfera social, eu quero ir em Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Eu até deixei separado aqui já. Certo. Aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo 16, que nos diz... Passei um pouquinho dele aqui. 13 e 16 do escritor aos Hebreus nos diz bem assim, ó. Olha que interessante. Chego lá já, né? Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada. Essa é a Nova Almeida atualizada que eu estou usando, né? Correto. O senhor está com a tradução aí, pastor Eronides? Eu estou com a fiel, Por favor, leia para nós nessa tradução do senhor aí. lá, 16 de Hebreus. Hebreus, capítulo 13. 13. Está lá, ó. E não vos esqueceis da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha aí. Tá certo? Muda a palavra, mas o sentido é o mesmo. E veja o termo final, Deus se agrada. Justamente aí, pastor, é nisso que eu quero aprender. O que agrada a Deus é essa unidade na fraternidade. É verdade, pastor. Não tem como uma igreja, eu posso agora puxar a sardinha, né, trazer aqui, né, eu converti nesse ministério, estou há 26 anos servindo a Deus aqui, e agradeço muito a Deus pelo ministério que nós temos e pela liderança e diretoria que nós temos, porque a igreja em São José dos Pinhais, ela cresce vultuosamente, de forma abençoada, porque ela tem esse princípio. Tem diferenças? Tem dificuldade? É claro, existe, isso aí é natural num corpo, né? Claro. São situações, mas situações que são tratadas, Claro. que precisam às vezes ser tratadas, e todo corpo que quer ter bastante saúde, ser saudável e ter vida longa, ele precisa de cuidados médicos. Claro. E quando é identificado um probleminha de saúde, Claro. um remedinho, Boa palavra, pastor, boa palavra. uma boa receita, né, pastor Eronides? Ainda em tempo, meu pastor, relacionado a esse fato que o senhor acabou de falar, é de grande valia citar a condição da estrutura da liderança maior, que é um termo que eu uso, né? A forma que o líder trabalha. Eu estou aqui faz anos, eu estou na sua frente aí uns 8. O pastor Ival é um homem que o que a gente tem observado é a preocupação dele com o bem da obra ao longo desses anos, né? O senhor sabe minhas andanças, quantos anos viajando, a gente encontra líderes que chegam e dizem, olha, Eronides, eu vi lá o programa tal, rapaz, o trabalho foi, né? Subiu, eu falei, pastor, São José está bem. Por quê? Atrás disso tem alguém que está preocupado com o quê? O bem da obra, que cai aqui, ó. Vai cair aí. De verdade, pastor. Glória a Jesus Né, por querido? isso. Porque se não houvesse preocupação, não estaria nesse patamar, pastor. Sim, estaríamos Concorda? aí. Não estaria. Possivelmente estaríamos aí Né? regressando aí anos, né? Né? Mas graças a Deus por isso, né? Então, a fé na esfera fraternal e unidade, e pensando também na esfera social. Na esfera social é muito interessante, porque não há como dissociar o homem, né? Não Corpo, alma Não e tem, espírito. pastor. Concordo com o senhor. Vamos cuidar então do espiritual, pregar o evangelho, entregar folhetos e evangelizar. Mas qual a preocupação? E aí envolve, a gente volta um pouquinho no ponto anterior, falando dos discípulos, né? Quando se discipula, a gente aproxima daquele irmão e a gente começa a identificar
necessidades que não se identificam no templo. Claro. Templo aqui, em alguns templos aí são milhares de pessoas, como que você vai identificar uma necessidade? Mas quando há discipuladores e discípulos e esse trabalho contínuo, nós identificamos necessidades. E na identificação das necessidades a gente consegue dar um apoio mais completo. Claro, então, olha pastor, que interessante claro, o que ele coloca claro, aqui. Ó. Claro, querido. Se por um lado o substantivo grego, né, koinonia, né, significa comunhão, por outro, o verbo grego koinoneo possui também o sentido de ajuda contributiva e partilha. Olha que coisa interessante. É usado por Paulo e com sentido, nesse sentido em Romanos 12, 13. O sentido nesse texto é o de socorrer os mais pobres em suas necessidades. Aí o texto vai dizer aqui que Paulo elogia os filipenses pela forma generosa. Né? Correto. A igreja de Filipos era uma igreja que tinha uma liberalidade para ajudar. Não era disposta de tantas posses, Correto. Porém o coração estava voltado para a obra. Exato, exato. Isso era maravilhoso. E eu tenho um texto aqui que eu separei, que está, inclusive, deixo aí de sugestão para você, professor, para você que vai ler, de Mateus 25, ou 24 em diante, se não me falha a memória, deixa eu só achar a referência dele aqui. Não, é o 25, 35 e 36, né? Mateus 25. 25, 35 e 36. Olha que interessante que Jesus está dizendo. Que eles perguntam, mas quando foi que fizemos essas coisas? Jesus disse, quando tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava enfermo e me visitaram. Eu estava preso e vocês foram me ver. Então, olha a colocação de Jesus nessa esfera social. E, às vezes, a igreja ela se preocupa tanto com... E é importante, né? É um dever dela pregar o evangelho, mas isso faz parte da pregação. Nós temos aqui a Associação Mão Amiga, que é um braço, é uma extensão da igreja, que ela trabalha na esfera social com muita força aí, ajudando os necessitados. Isso é muito importante, falo com propriedade, porque estou como presidente dela, né? Certo, pastor. E minha esposa também auxiliando aí, a gente está labutando nessa obra, e é uma obra maravilhosa, porque necessitados nós temos. Claro, pastor. Então, e através de uma cesta básica, através de um auxílio financeiro, claro, sempre avaliando, pontuando necessidades com muito cuidado, mas através disso nós conseguimos, às vezes, alcançar famílias, alcançar pessoas que, à margem da sociedade, elas não têm mais valor nenhum, mas o senhor já disse muito claro, não podemos misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, mas à margem daquilo que a palavra diz, daquilo que Deus quer, ele é uma pessoa especial, e às vezes falta somente alguém aproximar. Então, evangelizar é bom, agora, mais importante, tão importante quanto é a gente fazer esse trabalho social, que é alcançar pessoas, é entender o que a comunidade necessita, não somente naquele ano, que eu não vou citar aqui, né? Mas tem aquele ano lá em outubro, que dá, não sei, é outubro ou novembro, pastor? Outubro, né? Outubro, que dá uns probleminhas, deixa para lá isso, mas não somente ali próximo, mas a igreja ela é contínua. Né? Entra ano, entra mês, sai mês, entra semana, sai semana. Eu acompanho aqui pelo Templo Sede. Hoje, inclusive, quando estava subindo para o programa, eu vi uma pessoa que já é credenciada, ele chegando ali, pegando a sua cesta básica, saindo sorridente, né? Porque vai ter alimento na sua casa, é um pai de família. Né? O senhor tirou a palavra da boca. Pastor, esse trabalho aí, olha, só eles que sabem, e Deus, o quanto a pessoa fica alegre, porque está tendo um reconhecimento de alguém, o âmago da igreja, igual o senhor citou o departamento, eu nem sabia dele, está se preocupando, porque Tiago bate forte nisso aí. É uma cartinha curta que os crentes quase não lê, mas Tiago vai fundo ali. É verdade. Né? Olha, o senhor viaja muito, viajava a trabalho, ainda viaja. Quantas vezes a gente está almoçando em BR, churrascaria boa e tal, mas tem um sentado debaixo da árvore lá, com o chapéuzinho virado, aí você vai passar para entrar no carro, moço, seu moço, olha, é 2h30 da tarde, eu não almocei. Eu duvido que um crente vai entrar no carro da partida e ir embora, pastor. É difícil. Difícil, porque nós, é até incoerente falar isso, mas quantas vezes a gente já atendeu, que é um dever, pastor. É um dever.
Nós precisamos fazer isso, né? Como igreja, como essa ideia, né, que a lição traz hoje da missão da Igreja de Cristo, faz parte da nossa missão também essa obra. Né, pastor? Tiago também, 2, 15, 16, está até separadinho, esse aqui está mais fácil aqui até de chegar, né? É a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 15 e 16, olha que interessante quando ele vai dizer lá, ó, se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de alimentar bem, não lhes dando o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Ele está trabalhando aqui da fé sem obras. Correto. Né? Então, é esse cuidado, é esse zelo, pastor Eronides, e você que nos assiste, que nós estamos tratando nesse ponto, a fé na esfera social, é esse cuidado. Claro. Tem muitos aproveitadores? Tem. Mas tem muita gente necessitada e gente boa que está aí que precisa de ser cuidado. E nós, como igreja, precisamos de alcançá-los, de ir até eles, levar a palavra que muda, que transforma, mas também levar o alimento, levar a roupa, né, e ajudar de alguma forma. Né? Esses pontos são interessantes. Então, que modelo nesse final desse ponto, tem uma pergunta assim, que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm pouco? É uma pergunta que eu destaquei aqui, que está no contexto, no corpo da lição aqui. Que modelo de igreja somos? Né? Que missão nós estamos fazendo quando muitos têm pouco e poucos têm muito? Então, é a ideia de Atos 2, a gente volta nela lá. Partilha, tudo em comum, comunidade, koinonia, tudo lá feito em Atos. Né? Bom, muito bem, nós estamos chegando ao final dessa programação, agradecidos a você que esteve conosco durante essa aula de hoje, a 5ª lição que nós estamos estudando. Pastor Eronides, gratidão a Deus pela sua vida, por ter podido estar aqui conosco hoje, reservar o seu tempo para contribuir com esses comentários maravilhosos. Agradeço e deixo o senhor agora com as considerações finais do senhor. Pastor, eu reitero meus agradecimentos, estamos no mesmo ministério, agradecemos ao nosso presidente pelo apoio ao contexto ministerial, né? A sua pessoa, que o senhor me conhece há anos, admiro a sua trajetória, baseada inclusive com um encargo nos ombros desse trabalho, muito relevante e edificante. Fica aí meus agradecimentos e num contexto abrangente, sempre à disposição no tempo de Deus, naquilo que Paulo ensina, que somos cooperadores. Então, quando precisar, estamos à disposição. Glória a Deus. Leva um abraço à irmã Jussara, a Joquebede, filhona, Deus abençoe. Recomendação também à vossa família. Amém. Concluímos essa lição pensando aqui que ela foi chamada para ser a igreja. E isso também já foi lido aqui hoje. A igreja foi chamada para ser sal e para ser luz. Então, o sal dentro do saleiro, ele só é identificado como sal. Ele tem a propriedade de realizar algo diferente e produzir algo diferente quando ele está fora do saleiro, na dose certa. Sim. Ele está maravilhoso. Se ele passar, ele é percebido. Se ele faltar, ele também é percebido. Né? Então, a igreja tem que estar equilibrada no ponto certo. E a luz que resplandece nas trevas. Luz no meio dos luzeiros, ela é mais uma luz. Mas quando ela é colocada como a igreja hoje de Cristo, em meio à lição passada, nós trabalhamos um trimestre pensando nos ataques contra a igreja de Cristo. Isso. E os ataques ali, aliás, são ferrenhos, mas a igreja ela tem a responsabilidade de brilhar. E eu concluo dizendo que avançar dia a dia, nós devemos, conforme Atos 2,42, né? E perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. E era dessa forma que a igreja avançava. Assim nós, como igreja, vamos avançar também. Eu deixo um convite para você assistir a próxima lição, a lição de número 6 desse primeiro trimestre, Igreja, Organismo e Organização, onde vamos tratar do CNPJ da igreja e também do corpo místico, né? E deixo aí também os endereços para você, através do Facebook, do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, o Instagram EBD_SJP, pela TV Mão Amiga, você pode, além das plataformas digitais, acessar pela NET Claro, canal 524, e ter acesso às terças, quintas e sábados, ou simultaneamente dia a dia, né, das 15 às 16 horas, você tem acesso
a essa programação, e no canal do YouTube você pode assistir não somente este, bem como todos anteriores. Nós temos aí praticamente aí mais de 60 vídeos ali de lições anteriores que você pode estar ali aproveitando o conteúdo para preparar uma lição, preparar uma mensagem e também ser edificado através da palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos a uma palavra de oração neste momento. Quero te convidar para parar o que está fazendo e orar comigo em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer neste momento pela bênção de estar aqui, Senhor, pensando juntamente com o pastor Eronides acerca dessa temática tão maravilhosa que é a missão da igreja nessa terra. Pai, que possamos, através desse programa, ser sal e ser luz para esta geração, ser bênção para aqueles que estão sendo alcançados e assistindo na preparação de sua aula, e que o Espírito Santo venha trabalhar na vida de cada um, abençoando os propósitos, abençoando os desejos, anelos. Também peço, meu Pai, pela igreja em São José dos Pinhais, pela igreja, pelo nosso pastor presidente, pastor Ival, pela diretoria, pelas lideranças, Pai, pelos dirigentes, pelo nosso campo eclesiástico, bem como por toda a sua igreja espalhada ao redor deste mundo. Abençoa também a TV Mão Amiga, na pessoa do evangelista Daniel Neck, que é o nosso diretor de comunicação, e toda a sua equipe, a equipe também de educação, meu Pai, todos aqueles que estão ladeando, trabalhando juntos aí para dar o melhor para o seu reino. E assim, meu Pai, eu peço pela minha casa de pastor Eronides com sua família, abençoa de uma forma geral todos, é a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. 2024, o ano da intimidade com Deus.